Boa noite, nação bugrina, tudo bem? Bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani, o Arquibancada de número 138, nesse pós-jogo, um baita jogo importante para nós, Guarani e Vasco da Gama, que vai acontecer amanhã em Campinas, às 19 horas. Jogo decisivo para a gente, nessa Série B de 2021, onde, se quisermos continuar tendo alguma chance, alguma esperança de acesso nesse ano, é um jogo que temos que vencer. Não podemos pensar em outro resultado que não buscar a vitória contra o Vasco da Gama. E sim, é um jogo de 6 pontos. É o chamado jogo de 6 pontos. Numa Série B do ano que vem, que vai ser terrível. Terrível. Os remanescentes, na minha opinião, Vasco da Gama e Cruzeiro. Acho que nenhum dos dois sobe. Apesar do Vasco, como a gente disse, ainda também tem esperança. A gente vai falar das chances do Vasco. Mas tem uma probabilidade de ter Vasco, ter Cruzeiro, Grêmio, Bahia. Vocês imaginem a Série B. Se a gente achou que a Série B esse ano ia ser disputada, por ter 5 campeões brasileiros, a gente pode ter os mesmos 5 campeões brasileiros e mais, sendo um deles campeão mundial. Então é algo que a gente, se pudesse estar fora, era melhor. Se pudesse subir esse ano, era melhor. E a gente, é o que eu vou evitar hoje, duas coisas. Um, olhar para trás, porque se a gente olha para trás da nossa caminhada, a gente vê muita oportunidade perdida de estar no momento de hoje numa situação muito mais confortável do que aquela que a gente se encontra. Não tenho dúvida. Né? Mas, passado, gente. É passado, não adianta a gente ficar remoendo coisas que já aconteceram. O que nós temos que correr atrás hoje é de tentar discutir o que precisaríamos fazer para poder tentar ganhar do Vasco amanhã. Isso é a primeira coisa. Vamos ver as chances de cada um, vamos ver as novidades, vamos ver os próximos jogos do Guarani, as probabilidades, sugestão. E aí, cada um vai poder tirar a sua própria opinião. Amanhã é dia de estarmos lá no Brinco de Ouro, de a gente poder apoiar essa equipe nessa fase, nesse momento super decisivo. Super decisivo. Bom, o Guarani hoje está em sétimo lugar. Estamos em sétimo lugar hoje, depois de 32 jogos, com 49 pontos, 13 vitórias e 10 empates. 9 gols de saldo com 44 gols pró. Aproveitamento de 51. O Vasco, se nós somos o sétimo, o Vasco é o oitavo lugar. 2 pontos atrás da gente só, com o mesmo número de vitórias. E um ataque um pouco pior, 39 contra 37, saldo de 2. Aproveitamento de 49%. O Vasco é um time que veio subindo de produção ao longo do campeonato, mas de maneira muito irregular. Mas, obviamente, pela pressão da torcida, pela pressão do investimento, eles demonstram a insatisfação desde o início do campeonato e buscando modificações, evolução ao longo do campeonato. Então, contrataram o Nenê no meio desse campeonato, trocaram de técnico, esse já o Diniz é o terceiro técnico deles no campeonato. O Guarani tem uma trajetória um pouco mais estável, além de um aproveitamento um pouquinho melhor, tem uma trajetória um pouco mais estável, menos contratações bombásticas, não trocamos técnico. Não estou dizendo que isso é bom ou ruim, só uma constatação. É uma gestão, é uma campanha, é uma história no Campeonato Brasileiro da Série B um pouco mais estável do que a história, as atribulações que passaram por Vasco da Gama e até mesmo outras equipes que estão aí na disputa contra a gente para o acesso à Série A. Né? Hoje, nós precisaríamos ainda de 13 pontos nos próximos 6 jogos. Ou seja, nós necessitamos ter hoje para subir um aproveitamento de 72,2% contra os 51% que nós já fizemos. Significa, em outras palavras, 4 vitórias e 1 empate em 6 jogos. Impossível? Não. Difícil? Bastante difícil. Bastante difícil. Quais são os nossos próximos 6 jogos onde a gente tem a possibilidade de buscar
esses 4 vitórias e um empate. O próximo jogo é amanhã, dia 4 às 19 horas, em casa contra o Vasco da Gama. Depois a gente sai para pegar o Vila Nova. Continua mais um jogo fora de casa. Pegamos o Brasil de Pelotas, já rebaixado matematicamente. Então o Vasco da Gama, o Brasil de Pelotas já está rebaixado. O Vila Nova, poucos anseios dentro do campeonato. Tá? Depois 2 confrontos absolutamente fundamentais. Em casa com o Avaí, em casa com o Goiás e por último o Botafogo, dia 27 de novembro, no Rio de Janeiro. O que nós precisamos é chegar vivos a disputas, aos jogos contra o Avaí e contra o Goiás. Eu acredito que se o Guarani conseguir chegar na disputa vivo, com alguma possibilidade, contra Avaí e Goiás e vencer seus jogos em casa, vai estar muito na briga. E esses jogos, esse jogo de amanhã, mais os 2 jogos em casa contra Avaí e Goiás, são fundamentais. São fundamentais para que a gente possa tentar esse acesso. Né? Hoje, a probabilidade dos matemáticos, de mais de um instituto, mais de uma instituição, a Federal de Minas Gerais, o chance de gol e tudo mais, a chance do Guarani subir é entre 12% e 13%, ou seja, 12 em 100. Né? E do Vasco é de 3% a 5%. Ou seja, temos mais chance nesse momento do que o Vasco. Eu diria mais, eu diria que hoje nós temos o Goiás, o Coritiba e o Botafogo no dia de ontem praticamente asseguraram o seu acesso. Né? O Coritiba falta, pelas nossas contas, 1 ponto em 5 jogos restantes e o Botafogo faltam 3 pontos nos mesmos 5 jogos restantes. Então aproveitamento baixíssimo, então já subiram. Coritiba, Botafogo estão na Série A do ano de 2022. Muito bem. Restam ainda 2 jogos, 2 vagas para 6 times. Então, são eles. Em terceiro lugar, o Avaí, que faltam 6 pontos em 5 jogos. Aproveitamento necessário de 40%. O quarto colocado é o Goiás, que necessita de 8 pontos em 5 jogos. Ou seja, aproveitamento de 53,3% necessário. Já começa a não ficar tão óbvio assim. O CSA necessita de 11 pontos. Está em quinto lugar. Isso significa, em 5 jogos, um aproveitamento de 73,3%. Um pouquinho acima do que o Guarani precisa. Então é uma tarefa tão difícil ou até um pouco mais difícil do que o próprio Guarani. Sexto lugar, o CRB, faltando os mesmos 11 pontos, só que em 6 jogos. Então ele precisa de 61,1% de aproveitamento. E aqui um comentário importante: o CRB tem a sequência talvez a mais moleza, a mais tranquila dos 6 times que ainda estão na briga pelas 2 vagas. Em sétimo lugar, o Guarani, né, que vai precisar dos 13 pontos em 6 jogos, 72%. E o oitavo e o último na minha pleiteante com chance é o Vasco, faltando 15 pontos em 6 jogos, um aproveitamento necessário de 83,3%. Muito alto. Muito alto. Né? Então, amanhã, obviamente, na minha leitura, o Guarani tem que ganhar o jogo, obviamente, mas mais do que o Guarani, o Vasco precisa sair para o jogo. Então, eu acredito que amanhã no Brinco de Ouro, apesar de estarmos jogando em casa, de Guarani então, um aproveitamento um pouco melhor e estar na frente, que o Vasco da Gama deva ter a iniciativa do jogo. Somado a isso, o último jogo que o Guarani ganhou do Sampaio Corrêa por 1-0, utilizando 3 volantes, né, e recuando o time, apesar de estar com um jogador a mais, ganhando de 1-0, eu acho que o nosso técnico Daniel Paulista vai entrar com 3 volantes amanhã, esperando o jogo. Não chega a ser um desastre total. Eu vou explicar daqui a pouco por que eu não faria exatamente isso. Né?
Mas é o que eu acho. Eu acho que ele entra com 3 volantes esperando o jogo e nós temos chance, sim, de marcar gols em contra-ataque. É o que a gente espera, pelo menos 1-0. Mas o Vasco deve sair para frente. Na minha modestíssima opinião, mais ainda, nós temos um retorno amanhã do Sávio e do Thales. Nós temos uma meia dúzia de jogadores aí pendurados. Eliel, Ludic, Carlão, Diogo Matheus, Lucão, Rafael Martins, Maxwell Índio. Todos esses caras estão pendurados, podendo desfalcar o Guarani nos próximos jogos, tá certo? Na minha opinião, eu acho que o Guarani, apesar de acreditar que o Vasco vai sair para cima do Guarani, eu não acho que a gente pode ficar lá atrás. Se jogarmos como jogamos, por exemplo, contra o Sampaio Corrêa, o Vasco não é o Sampaio Corrêa. Né? Não acho que o Vasco é um super time, não acho que o Vasco sim vai estar pressionado, está cada vez mais pressionado e cada vez com menos chance. Mas ele vai ter a obrigação de sair por tudo ou nada. E o Guarani não pode ficar absolutamente retrancado. Nós podemos ser precavidos. Então eu jogaria com 2 volantes, os 2 volantes de marcação, 2 volantes móveis até, 2 volantes com uma baita saúde, para que a gente possa marcar bem no meio de campo e sair no contra-ataque, ter a mola propulsora para poder sair no contra-ataque, preparando o time para os contra-ataques. Como fizemos, por exemplo, com o CRB até o segundo gol, quando nós recuamos o time depois de ter feito o segundo gol. Mas naquele momento, quando a gente fez o segundo gol, o time está armadinho para o contra-ataque contra o CRB, que não é tão efetivo assim, tá certo? Então, na minha opinião, a sugestão de escalação que eu daria seria no gol, Rafael Martins. Em vários pré-jogos agora eu tinha trocado o Rafael Martins pelo Arthur Gazzi. Eu continuo achando a mesma coisa do Rafael Martins. Não acho ele um bom goleiro. Acho que nós vamos estar muito. Que eu não confio, vamos dizer, na performance do Rafael Martins. Mas aqui entre nós, lutando ainda agora nesse instante, uma vez que, na minha opinião, apesar de ainda achar muito improvável e muito difícil esse acesso, acho que a chance caiu no colo do Guarani. Se nós tivéssemos alguns pontos a mais, a gente estaria muitíssimo na briga. Hoje nós temos de 12% a 13% de chance. Podemos aumentar isso? Sim, vencendo amanhã. Então essa chance veio para nós. Vindo para nós não podemos desperdiçar. Então eu manteria o Rafael Martins no gol. Certo? Na lateral direita, Diogo Matheus. Na lateral esquerda, Bidu. Miolo de zaga, volta Thales. E eu manteria o Carlão. O Carlão é um pouco mais móvel, apesar de gostar muito do Ronaldo Alves. Acho que qualquer um dos dois, junto com o Thales, funcionaria muito bem. Mas eu escolheria o Carlão, tá? Como primeiro volante, ao invés de Bruno Silva, eu escolheria Índio. Não jogaria com 3 volantes, jogaria com 2 volantes, para que a gente tivesse mais encaixado na marcação, precavido na marcação, com saúde na marcação, rápido. O Índio é mais rápido que o Bruno Silva e tem jogado melhor que o Bruno Silva. Então eu deixaria o Índio, colocaria o Rodrigo Andrade junto com o Regis na armação, e na frente eu jogaria com 3 atacantes, sendo que o Bruno Sávio, que retorna, jogaria como referência na frente, e nas 2 pontas, de um lado o Júlio César, do outro lado o Alanzinho. Ou ao contrário, do lado direito o Júlio César, o Alanzinho na esquerda. É assim que eu jogaria. Ou seja, armado sim, para que pudesse fazer um contra-ataque efetivo, rápido, organizado, mas não com 3 volantes. Acho que com 3 volantes nós vamos puxar o time muito para trás. E se tomarmos um gol contra o Vasco, não pensa que o Vasco vai continuar saindo para o jogo. Nós vamos ficar batendo na porta dele a noite inteira para eventualmente achar um empate, como foi o jogo, por exemplo, contra o Botafogo. Que não é isso que a gente quer. E nem é isso que a gente precisa. Portanto, eu começaria assim. Acho que nós precisamos ganhar, não podemos pensar em empatar. Quer dizer, se empatar ainda continuamos na briga, né? Precisamos de 4 vitórias e um empate, mas acho que diminui muito mais ainda a nossa chance de classificar. Então o ideal seria vencermos. Para vencer, na minha opinião, a estratégia melhor é sermos precavidos
porém armados para jogar no contra-ataque um pouco mais leve, um pouco mais rápido, um pouco mais propositivo e agressivo. É isso, gente. E vamos torcer muito, né? Acho que é uma das últimas cartadas que nós temos no campeonato. Falta pouco, dia 27 de novembro está aí. Hoje nós temos 24 dias até o fim do campeonato. Então, nesses próximos 24 dias, 6 jogos. Vamos ver se a gente consegue essa proeza, esse acesso que seria sensacional e efetivamente um negócio histórico, porque está muito difícil. Está muito difícil. Mas vamos lá. Grande abraço para vocês, uma boa sorte para nós. Nos vemos amanhã, no pós-jogo. Um abraço, tchau.